20 anos após entregar o filho à adoção, ele se torna colega de trabalho dela. Algumas histórias parecem impossíveis demais para serem verdade, até que acontecem. Essa é a história de duas vidas separadas pelo destino, pelo medo e pelo silêncio, mas que acabam se cruzando após muitos anos. Uma história sobre coragem, sobre reencontro e sobre a chance rara de reconstruir o que quase se perdeu para sempre. Marina tinha 38 anos de idade e era super bem-sucedida, com uma rotina perfeitamente organizada. Acordava às 6 da manhã, tomava seu café preto sem açúcar, revisava os relatórios da empresa de consultoria onde trabalhava há 12 anos e chegava ao escritório sempre 15 minutos antes do horário. Sua vida era construída sobre pilares de controle e previsibilidade. Tinha um apartamento impecável, amigos confiáveis, uma carreira sólida. Aos olhos de todos, era uma mulher realizada. Mas Marina carregava um segredo que pesava como pedra no fundo de um lago. Há 20 anos atrás, aos 18, ela havia entregue seu filho recém-nascido para a adoção. A decisão fora tomada em meio à pressão familiar e ao desamparo de uma adolescente que mal sabia quem era. O pai da criança desaparecera ao saber da gravidez. Seus pais, envergonhados, deram-lhe um ultimátum. Ou entregava o bebê, ou seria expulsa de casa. Marina segurou o filho nos braços apenas uma vez. Uma sensação de felicidade e angústia ao mesmo tempo. Seus dedos minúsculos haviam se fechado em torno de seu indicador. E ela gravara cada detalhe daquele rosto na memória antes que as assistentes sociais o levassem embora. Desde então, não passou um único dia sem que ela pensasse nele. Onde estaria? Como seria? Teria sido feliz? As perguntas a assombravam nas madrugadas de insônia. Com o tempo, Marina construiu uma armadura, concentrou-se nos estudos, formou-se em administração, escalou posições na empresa. Evitava relacionamentos profundos. Nunca teve outros filhos. Aquele vazio era sua penitência, seu companheiro constante. Ela aprendera a funcionar com ele, como alguém que aprende a andar com uma pedra no sapato. A manhã de segunda-feira começou como todas as outras. Marina entrou na sala de reuniões para o briefing semanal quando seu chefe, Roberto, anunciou com entusiasmo. Pessoal, temos um novo membro na equipe. Quero apresentar Lucas Mendes, nosso novo analista júnior. Tem apenas 20 anos, mas é brilhante. Acabou de se formar e já traz ideias inovadoras. Marina ergueu os olhos dos documentos e o mundo parou. O rapaz que entrava na sala tinha cabelos castanhos desalinhados, olhos escuros intensos e um sorriso tímido. Mas não foi isso que a paralisou. Foi o formato das sobrancelhas, o jeito como ele inclinava a cabeça levemente para a esquerda ao cumprimentar as pessoas, a covinha no queixo, o maxilar quadrado. Cada traço era um eco de seu próprio rosto, uma versão jovem e masculina de si mesma. Marina sentiu o ar escapar dos pulmões. Suas mãos começaram a tremer. Ela agarrou a caneta com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Não pode ser, pensou, enquanto o sangue zunia em seus ouvidos. Isso é impossível. É apenas coincidência. O mundo não pode ser tão cruel ou tão generoso. Lucas apresentou-se com segurança. Tinha se criado numa cidade do interior, fora adotado ainda bebê por um casal que não podia ter filhos. Seus pais haviam falecido num acidente de carro 2 anos atrás. Estava sozinho no mundo, mas determinado a construir seu futuro. Adotado. A palavra ecoou na mente de Marina como um sino. 20 anos. A idade batia. Cidade do interior. Era para onde as assistentes sociais haviam levado seu bebê. Durante toda a reunião, Marina mal conseguiu respirar. Forçou-se a parecer normal, a fazer anotações, a acenar nos momentos certos. Por dentro, estava desmoronando. Cada vez que Lucas falava, ela estudava sua voz, procurando traços familiares. Cada gesto dele era analisado, comparado com suas próprias lembranças. Quando a reunião terminou, Marina trancou-se no banheiro e deixou as lágrimas caírem. 20 anos de represa se romperam em silêncio. Ela olhou seu reflexo no espelho. Olhos vermelhos, maquiagem borrada. Pode ser ele, sussurrou para si mesma. Meu filho pode estar ali,
a metros de distância, e eu não posso dizer nada, não posso fazer nada. Porque como ela poderia? Como chegaria até aquele rapaz e diria: Olá, eu sou sua mãe biológica. Abandonei você há 20 anos, mas que coincidência trabalharmos juntos agora. A simples ideia era absurda, invasiva, potencialmente destrutiva. Marina sabia que precisava de certeza antes de qualquer coisa. Mas como obtê-la sem revelar suas suspeitas? E se estivesse errada? E se estivesse certa? Ambas as possibilidades a aterrorizavam igualmente. Naquela noite, em seu apartamento silencioso, Marina pegou a única foto que guardara daquele dia no hospital. Uma polaroid desbotada de um bebê de horas, enrolado em manta azul. Colocou-a ao lado de uma foto que tirara discretamente de Lucas durante a reunião. As semelhanças eram inegáveis, mas seriam suficientes? Ela tinha duas opções: seguir em frente fingindo normalidade, mantendo seu segredo enterrado, ou investigar e arriscar-se a destruir tudo o que havia construído, tanto para si quanto para ele. Marina fechou os olhos, sentindo o peso esmagador da decisão que precisava tomar. O destino a colocara diante de seu filho depois de 20 anos. Agora ela precisava decidir se teria coragem de enfrentar o passado que tanto tentara esquecer. Nos dias que se seguiram à apresentação de Lucas, Marina passou a viver em estado de alerta constante. Cada passo dele pelos corredores da empresa parecia ressoar dentro dela como um lembrete cruel do que poderia ser verdade. Ela observava de longe, com uma atenção que beirava a obsessão, mas sempre disfarçada sob a máscara de profissionalismo impecável que cultivara por anos. Lucas se mostrava eficiente, educado, gentil. Cumprimentava todos com respeito, fazia perguntas inteligentes nas reuniões e demonstrava um entusiasmo genuíno pelo trabalho. Marina, no entanto, já não conseguia enxergá-lo apenas como o novo analista. Em cada movimentação, em cada leve inclinação de cabeça, ela encontrava fragmentos de um passado que tentara sepultar. Certa tarde, ao cruzarem no corredor estreito da área administrativa, Lucas sorriu de maneira tímida e disse: Boa tarde, Marina. Ouvir seu nome na voz dele provocou um estremecimento silencioso em seu corpo. Ela respondeu com um aceno contido, evitando prolongar o contato visual, como se olhar demais pudesse desmoronar tudo. Naquela mesma noite, em seu apartamento silencioso, Marina espalhou sobre a mesa antigas anotações, documentos médicos e a polaroid do bebê que guardara por 2 décadas. Comparava datas, hospitais, relatórios. Tudo coincidia. Tudo apontava para ele. Mas a certeza absoluta ainda a aterrorizava. Ela começou a investigar em silêncio, com cautela quase cirúrgica. Procurou informações discretas no setor de recursos humanos. Releu o cadastro funcional com olhos atentos. Cidade natal. Data de nascimento. Tudo casava de forma dolorosa. Nos dias seguintes, Lucas se aproximou lentamente, sem suspeitar de nada. Perguntava sobre processos internos, pedia orientações, demonstrava admiração profissional. Marina respondia de forma objetiva, mas cada palavra era uma batalha interna. Você trabalha aqui há muito tempo, não é? Ele comentou certa vez. 12 anos, respondeu ela, desviando o olhar. Dá para perceber que domina tudo. Espero chegar nesse nível um dia. Ela engoliu em seco. O comentário que deveria soar trivial soou como um laço invisível se apertando ao redor do seu peito. Em um final de tarde chuvoso, o elevador parou subitamente entre andares, mergulhando-os em um silêncio desconfortável. Apenas eles dois. O som da respiração de... Você está bem? Ele perguntou, notando o leve tremor em suas mãos. Sim, é só cansaço. Mas não era cansaço. Era medo. Medo de tocar, na verdade. Medo de confirmá-la. Pouco depois, Marina recebeu um telefonema inesperado do hospital onde dera à luz há 20 anos. Seus registros haviam sido digitalizados e um processo antigo fora reaberto devido a uma solicitação legal de arquivo. Seu nome constava ali. O passado que ela tentara manter enterrado começava a emergir sem lhe dar escolha. Naquela noite, deitada em sua cama, Marina encarou o teto por longos minutos. Sabia que não poderia continuar vivendo naquele limbo. Nem como mulher, nem como mãe.
No dia seguinte, ao ver Lucas novamente, algo nela se quebrou com suavidade e dor. Ele sorriu, como sempre, mas o sorriso agora parecia carregar um eco que só ela compreendia. Ela respirou fundo, sentindo que o silêncio já não era mais suportável. O momento se aproximava. E, pela primeira vez em 20 anos, Marina percebeu que não era apenas o passado que exigia coragem. Era o presente. Na manhã seguinte, Marina chegou ao escritório com a sensação de que cada passo ecoava mais alto do que o normal. O ar parecia diferente, denso, carregado de algo que ela já não podia fingir ignorar. Não era apenas ansiedade. Era a consciência de que estava prestes a atravessar um limiar que jamais poderia ser desfeito. Lucas estava em sua mesa, concentrado, revisando números na tela do computador. O cabelo levemente desalinhado caía sobre a testa de forma distraída. E por um breve segundo, Marina se perguntou se ele fazia aquilo por hábito ou se era um reflexo inconsciente herdado dela. Ela se levantou e começou a caminhar, mas parou alguns metros adiante, como se o corpo recusasse continuar sem que algo mais fosse dito. Lucas, você pode vir até minha sala um instante? Ele levantou os olhos, surpreso, mas não hesitou. Claro, Marina. Aconteceu alguma coisa? A porta se fechou com um clique suave que soou mais definitivo do que deveria. Marina caminhou lentamente até a janela, como se precisasse daquele intervalo para encontrar fôlego. Ele permaneceu em pé, paciente, mas atento. Pode se sentar, ela disse, sem se virar. Lucas obedeceu, mantendo a postura respeitosa. Houve um silêncio que parecia pulsar entre eles. Marina respirou fundo 1, 2 vezes, como se cada inspiração fosse uma preparação para algo irreversível. Depois, se levanta e diz: Eu preciso falar com você sobre uma coisa delicada. Começou com a voz baixa e controlada demais. E antes de qualquer reação sua, eu peço apenas que me ouça até o fim. Lucas franziu levemente o senho, preocupado. Claro, pode falar. Ela finalmente se virou. Seus olhos estavam úmidos, mas firmes. Desde o dia em que você chegou aqui, eu senti algo que não soube explicar. E eu tentei ignorar, racionalizar, fingir que não existia. Mas as coincidências começaram a se tornar impossíveis de ignorar. Ele a observava em silêncio absoluto agora. Você disse que foi adotado, que veio de uma cidade do interior, que nasceu há 20 anos exatamente nesta mesma data. Ela engoliu em seco. Lucas, eu também perdi um filho há 20 anos. Ele não piscava. Eu o entreguei para a adoção quando era apenas um bebê. E o hospital que consta nos seus registros é o mesmo onde eu dei à luz. O silêncio virou peso. Um peso que parecia afundar o ar da sala. Você está dizendo que... Ele murmurou, mas não completou. Eu não tenho o direito de impor nada, nem emoções, nem expectativas. Mas eu precisava ser honesta com você. Não posso mais fingir que isso não existe. Lucas passa as 2 mãos no rosto, incapaz de esconder a tensão. Você acha que eu sou seu filho? A pergunta pairou entre eles como uma lâmina. Eu não posso afirmar sem provas, mas tudo em mim. Cada instinto, cada detalhe, aponta para isso. Ele passou a mão pelo próprio rosto, visivelmente abalado. Isso é muita coisa, Marina. Eu sei, e é por isso que não vou exigir nada. Apenas te dei a verdade. Você decide o que fazer com ela. Um silêncio profundo se instalou. Lucas desviou o olhar para o chão, respirando com dificuldade. Eu passei a vida inteira achando que estava sozinho no mundo, ele disse, a voz quase inaudível. E agora você me diz que talvez eu nunca tenha estado? Ela fechou os olhos por um segundo. Eu nunca deixei de pensar em você. Nenhum dia. Lucas levantou-se devagar, como se o corpo precisasse acompanhar a confusão interna. Eu preciso de tempo, disse finalmente. Tempo para entender isso, para processar. Você terá todo o tempo que precisar. Ele caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Se isso for verdade, murmurou. Você não me abandonou? A pergunta perfurou como vidro. Eu te amei mais do que fui capaz de suportar naquele momento. E amar também foi deixar ir. Ele assentiu lentamente, sem saber ainda como lidar com aquilo, e saiu,
Marina ficou sozinha. As pernas finalmente cederam e ela se sentou, incapaz de conter as lágrimas que queimavam em silêncio. Pela primeira vez em 20 anos, não era a culpa que dominava tudo. Era a esperança misturada ao medo. Durante os dias seguintes, Lucas tornou-se mais silencioso. Evitava contato visual direto, mas também não se afastava por completo. Passava por ela nos corredores com uma expressão indecifrável, como alguém que carrega respostas que ainda não sabe formular. Até que, numa tarde quase vazia, ele bateu suavemente na porta de sua sala. Posso entrar? Ela assentiu. Lucas se aproximou devagar. Eu pensei muito no que você me disse, e eu não consigo ignorar. Preciso saber. Preciso de verdade. Então vamos descobrir juntos, ela respondeu, com voz contida. Foi nesse instante que ambos compreenderam que o passado não era mais apenas memória. Era algo vivo, pulsante, exigindo coragem, clareza e, acima de tudo, humanidade. O que antes era silêncio agora era possibilidade. E naquele pequeno espaço entre medo e verdade, começava a nascer algo que nenhum deles sabia ainda nomear, mas que já os transformava profundamente. A sala de reuniões do prédio comercial estava quase vazia quando Marina entrou. As luzes brancas refletiam nas paredes de vidro, e a cidade, lá embaixo, parecia distante demais para aquele momento. Rafael já estava sentado à mesa, com uma xícara de café intocada à frente. Seu olhar não era mais duro, mas ainda carregava uma inquietação silenciosa. O resultado do exame não era mais apenas um dado técnico. Era um divisor invisível entre o antes e o agora. Eu achei que ia ser mais fácil depois que confirmasse, ele disse, fitando as próprias mãos. Mas não é. Ainda é estranho. Ainda parece que estão mexendo em algo que eu demorei 20 anos para entender sozinho. Marina permaneceu em pé por alguns segundos, antes de se sentar à sua frente. Sua voz era tranquila, mas havia uma emoção contida por detrás de cada palavra. Eu não quero que você sinta que perdeu o controle da sua história. O que vivemos até aqui não apaga quem você é, só amplia. Ele levantou o olhar devagar. Eu aprendi a não esperar nada de ninguém. Aprendi a ser suficiente por conta própria. E agora, eu descubro que tenho uma mãe. Viva, presente, tão perto esse tempo todo. Eu nunca deixei de existir para você, Rafael. Só não sabia como me aproximar sem machucar mais do que curar. Houve um silêncio delicado, diferente dos anteriores. Não era afastamento, era reflexão. Nos dias seguintes, passaram a se encontrar com mais frequência fora do ambiente corporativo. Conversas breves na cafeteria do térreo se transformaram em encontros discretos no pequeno bistrô da esquina, onde o cheiro de café e pão quente preenchia o ar de uma calma quase terapêutica. Sentados próximos à janela, observando o movimento lento da rua, Rafael parecia menos rígido. Eu não consigo simplesmente fingir que tudo está resolvido, ele admitiu. Mas também não consigo continuar fingindo que você é só mais uma pessoa na minha vida. Marina sorriu de forma contida. Você não precisa resolver tudo agora. Só precisa ser honesto com o que sente. Eu aprendi a esperar. Mas agora estou aqui porque escolhi não fugir mais. Ele respirou fundo, como quem finalmente solta o peso que carregava nos ombros. Quando eu era mais novo, eu sempre sentia que tinha algo faltando. Uma ausência que eu nunca soube explicar. Agora sei que não era vazio, era silêncio. E agora ele pode ser preenchido com presença, ela respondeu suavemente. Alguns dias depois, já fora do ambiente formal, caminharam juntos por um parque arborizado da cidade, onde o fim de tarde criava sombras longas sobre o caminho de pedras. O vento leve movimentava as folhas, e havia algo de sereno naquele cenário que ajudava a desfazer as últimas defesas. Eu não quero que você tente consertar o que passou, Rafael disse, olhando para a frente. Mas quero entender quem você é hoje. E eu quero conhecer quem você se tornou. Marina respondeu. Eles caminharam em silêncio por alguns metros, até que ele parou. Eu ainda não sei como te chamar, mas também não quero mais te afastar. Ela não respondeu de imediato, apenas ficou ali, presente. Eu pensei muito nesses dias, ele continuou com voz mais baixa, e percebi que não dói mais pensar em você aqui. Pelo contrário, parece que algo finalmente se encaixou.
Rafael virou-se lentamente para ela. Eu não sei exatamente quando isso mudou, mas mudou. Houve um instante de pausa. Um instante simples, mas definitivo. Eu quero tentar, ele disse, não só entender, mas construir, mesmo que seja aos poucos. Marina sentiu a emoção percorrer todo o corpo, mas manteve a serenidade. Eu vou respeitar seu tempo. Eu vou caminhar com você, não na sua frente. Ele sorriu com leveza, pela primeira vez sem tensão. Então vamos começar por algo simples. Ela ergueu o olhar. Sim? Você pode me abraçar? Marina se aproximou com delicadeza, como quem toca algo precioso. O abraço aconteceu sem pressa, sem ensaio, sem palavras. Não era um gesto dramático. Era um gesto verdadeiro. Um reencontro silencioso que não precisava de explicações. Eu não me sinto mais sozinho, ele sussurrou, quase imperceptível. Ela fechou os olhos por um momento. E eu não me sinto mais incompleta. Os dias passaram e os encontros se tornaram mais naturais. Almoços leves, em restaurantes simples, conversas demoradas em seu apartamento silencioso, risos discretos ao compartilhar pequenas histórias do cotidiano. Rafael começou a perceber gestos nela que reconhecia em si mesmo. E Marina via nele traços que já não doíam, apenas pertenciam. Em uma tarde clara, sentados lado a lado, em uma varanda tranquila com vista para a cidade, ele finalmente falou com suavidade. Eu não quero mais te chamar de Marina. Ela permaneceu em silêncio. Eu quero te chamar como sempre deveria ter chamado. Ele respirou fundo. Mãe. A palavra não veio como imposição, veio como escolha. Marina sorriu com os olhos marejados, mas não deixou as lágrimas caírem. Eu estou aqui, meu filho, agora e sempre. Rafael tocou levemente sua mão. Eu sei, e isso me dá paz. Sem grandes discursos, sem promessas inalcançáveis, eles finalmente estavam bem. Não porque o passado desapareceu, mas porque o presente criou um novo ponto de partida. Não havia mais silêncio. Não havia mais medo. Apenas a consciência tranquila de que, apesar do tempo perdido, ainda havia muito caminho para construir. E agora, juntos, eles seguiam. Não como uma ferida aberta, mas como um vínculo que finalmente encontrou seu lugar no mundo. Se essa história tocou você de alguma forma, eu te convido a continuar vivendo essas emoções comigo, aqui no canal. Não esqueça de curtir o vídeo, deixar seu comentário contando o que sentiu e até que parte você mais se conectou. E claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma das próximas histórias.